doutora, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu irmão, meu pai foi preso. Quais são os documentos que eu preciso entregar ao advogado, tá? Para quê? Para a gente pleitear a liberdade provisória, tá? Ou uma futura revogação de prisão preventiva, ou até mesmo um HC, tá? Quais são os documentos? Gente, primeiro, documento de identificação, tá? Identidade, CPF, certo? Comprovante de residência, tá? Para demonstrar que ele tem ali uma residência fixa, o CPF RG para você identificar se de fato é aquela pessoa realmente que está ali detida, certo? Se ele tiver trabalho lícito, tá? Carteira de trabalho, ou seja, CTPS, para comprovar que o trabalho dele é lícito, ou até mesmo alguma declaração do próprio patrão, do próprio chefe, afirmando que ele trabalha em tal empresa, que a função dele é tal coisa, apenas para comprovar que ele tem trabalho lícito, certo? Que ele não precisa ir para o mundo do crime para ter a sua subsistência, tá? Documentos, se ele tiver filhos, certo? Se ele tiver filhos, certidão de nascimento, se já estiverem na escola, os documentos escolares, tá? Para comprovar que ele tenha filho. E se a criança for deficiente, certo? Não só a criança, certo? Se ele tiver uma pessoa sob sua guarda que seja deficiente, tá? Ou é uma pessoa com necessidades especiais, ou crianças de até 6 anos, menores de 6 anos, leva a certidão de nascimento, certo? Se for uma criança, se for uma pessoa com deficiência, leva os laudos lá com deficiência, que ela tem deficiência, que comprovem que ela tem deficiência e que aquela pessoa que está detida é o responsável por ela. Por quê? Porque nesse caso, além da gente conseguir uma liberdade provisória, se o juiz ainda assim não entender, pode-se tentar uma prisão domiciliar, tá? Outra coisa, se quem está detido ali usar remédios de uso contínuo, é bom levar esses remédios, é bom levar as prescrições, certo? Desses remédios, para provar que ele usa remédio de uso contínuo, tá? E também nós temos as cartas abonatórias, ou seja, cartas de pessoas que conhecem aquele que está detido, que falam bem, falam que ele sempre teve um bom convívio com todos. Pode ser de amigos, conhecidos, familiares, pessoas do próprio trabalho, tá? Mas que demonstrem em carta, certo? Que aquele que está detido sempre foi de um convívio muito bom com todos. Ele nunca apresentou problemas, nunca apresentou comportamento agressivo, nunca apresentou comportamento duvidoso, tá? Antecedentes criminais. A certidão é necessário? O seu advogado pode retirar na internet. Ou a própria família pode retirar na internet, caso ela tenha acesso à internet, certo? Se utiliza lá pelo site do SSP, no caso aqui de Sergipe, pelo site do SSP-SE, tá? Ou o próprio advogado pode retirar, caso a família não consiga ou não saiba. E se a gestante, ou seja, se o preso, o detido for uma mulher e ela estiver grávida, o que acontece? Documentos que comprovam aquela gravidez, certo? Ou o delegado também pode requerer, tá? Essa documentação para quê? Porque do mesmo jeito que se pode ter liberdade provisória, também pode vir a tentar uma prisão domiciliar, certo? Mas a pretensão é a liberdade. A prisão, em qualquer forma, é exceção. O que nós sempre tentamos primeiro é a liberdade. Da liberdade, medidas cautelares. Se não for possível nem liberdade nem medida cautelar, aí sim, um tipo de prisão domiciliar. Mas a prisão é última ratio, é a última decisão em que não se tem como conseguir de outra forma. Mas para isso a gente tem revogação de prisão, a gente tem o relaxamento, a gente tem a liberdade provisória, a gente tem até mesmo um HC, tá? Para isso. Então vocês têm que sempre ter em mente RG, CPF, comprovante de residência, CTPS ou declaração, tá? De que aquela pessoa tem um trabalho lícito, certidão de nascimento dos filhos, documentos escolares, antecedentes criminais, se estiver grávida, o exame que comprova a gravidez, se usar a medicação de uso contínuo, essas prescrições, tudo isso nós precisamos para dar embasamento ao juiz para que ele conceda a liberdade do detido.